Olá, benditos! No capítulo de hoje, Jó encerra sua defesa com nada menos que 16 declarações, começando com C, em uma retrospectiva da sua vida e dos seus relacionamentos, pedindo a Deus que ouça o seu clamor, o julgue e justifique o seu nome. Você já parou para pensar que, se Jó vivesse nos dias de hoje e fosse um dos homens cristãos de destaque na nossa sociedade e no meio cristão, como seriam os comentários a respeito da história dele? Será que seria muito diferente do que os 3 amigos de Jó falaram dele? E como é que uma pessoa nessas condições pode conseguir se reerguer na vida e na fé para construir um futuro de vitória? Esse pode ser o seu caso, ou o caso de alguém que você conhece. Por isso, eu quero deixar aqui uma dica de ouro que pode ser muito útil. Independente das circunstâncias, ouse sonhar. Sonhe algo novo e grande. Não importa quem você é, ou onde você está, ou o que lhe aconteceu, ou mesmo a sua idade. Sonhar não é privilégio apenas dos jovens. A realização de um sonho pode acontecer em qualquer momento da vida. Enquanto há vida, há esperança. E as coisas ficam melhores ainda quando você deixa Deus realizar os sonhos dele através de você. O Dr. Robert Schuller tem uma frase inspiradora que diz assim: transforme suas cicatrizes em estrelas. Quando se trata de pensar no futuro, nós precisamos deixar de lado a autopiedade por causa de algum fato passado que nos desestruturou. Precisamos tirar o fardo da falta de perdão, porque isso sim pode impedir as maiores realizações, e precisamos colocar nossos planos diante do Senhor, tendo sempre em mente que não há impossíveis para Deus. Lembrando sempre que não há crescimento e grandes realizações sem lutas e sacrifícios, porque em cada adversidade sempre haverá uma oportunidade. E assim nós vamos transformando nossas cicatrizes em estrelas, crendo sempre que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Continuando, este capítulo tem uma semelhança interessante com os antigos documentos de defesa. O suposto réu, então sob juramento, listava as coisas más que não havia feito com a esperança de que fossem justificadas e assim ele fosse inocentado. Era um juramento de liberação na forma de uma confissão negativa. Era um procedimento bem conhecido na jurisprudência antiga. Um crime poderia ser repudiado invocando uma maldição sobre si mesmo, se tivesse sido cometido. E é isso que nós vemos neste capítulo do livro de Jó. Este capítulo também tem uma conexão clara com o Sermão da Montanha. Ele é o Sermão da Montanha de Jó, pois nele Jó aborda muitas das mesmas questões éticas que Jesus aborda em Mateus, incluindo a relação entre lascívia e adultério, amor ao próximo, esmola, justiça social, amor ao dinheiro e outras idolatrias. Pois bem, Jó estava tão certo da sua inocência que se sentia preparado para prestar contas de todos os seus passos diante de Deus, pois não havia hipocrisia no seu modo de viver. E então ele passou a citar as provas da sua integridade. Como indivíduo, Jó citou 3 pecados específicos que poderiam fazer qualquer homem tropeçar, mas que ele havia conseguido resistir fielmente. A lascívia, que é o primeiro passo para o pecado, que é aquele primeiro olhar que leva a intenções impuras no coração, conforme Jesus advertiu. Apesar do pecado do coração não ser tão destrutivo quanto o pecado que é colocado em prática, ainda assim é o primeiro passo para o ato em si, e nunca se sabe onde uma imaginação poluída pode levar. Além disso, Deus vê tanto as nossas ações quanto os pensamentos e propósitos do coração, e Ele irá julgar tanto um quanto o outro. O outro pecado com o qual Jó não se envolveu foi a falsidade.
Ele não era ganancioso e nunca usou de má fé a fim de ganhar mais dinheiro. Por isso, não tinha medo de ser examinado por Deus. E um terceiro pecado do qual Jó se declarava inocente era do pecado de adultério. Jó diz que em momento algum havia espreitado a esposa do seu próximo para ver se ela estava sozinha e aproveitar-se da situação. Depois, Jó passa a mostrar sua conduta como patrão. Ele diz que tratava seus servos com generosidade e resolvia suas queixas com justiça, porque sabia que um dia iria prestar contas a Deus. Jó mostrou aqui um coração voltado para a santidade e uma vida ética, que mais tarde seria claramente explicada pelo apóstolo Paulo sobre o relacionamento de senhores e servos que agradaria ao Senhor. Jó fala ainda sobre sua conduta como membro da sociedade. Ele não tinha a intenção de se vangloriar, mas sim de se defender diante dos homens e buscar sua justificação diante de Deus. Ele fala da sua preocupação com as necessidades das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Jó não era ganancioso nem adorador de falsos deuses. Não adorava sua riqueza e nem prestava culto aos corpos celestes secretamente. Se Jó tivesse cometido tal pecado, é possível que os homens não vissem, mas Deus o veria e o julgaria por lhe ser infiel. Como testemunho adicional da sua retidão pessoal, Jó afirmou que não ficou feliz quando seus inimigos sofreram e foram destruídos. Essa era a sua marca como um homem temente a Deus, que também não tinha prazer na destruição dos ímpios. Jó foi finalizando sua fala requerendo uma audiência com o Todo-Poderoso. Ele tinha feito uma retrospectiva do seu passado e analisado o seu presente e concluiu que ele era inocente. Nesse ponto, parece que Jó interrompeu sua defesa. Ele provavelmente tinha muito mais a dizer para se defender, mas quebrou essa linha de raciocínio e fez um apelo final e dramático para ser ouvido diante do trono de Deus. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Jó imaginava aproximando-se de Deus com seu documento de defesa já marcado com a aprovação divina. Essa menção que ele faz à sua defesa era a marca de aprovação colocada por um juiz apropriado que tivesse examinado um certo documento legal ou de um rei quando aprovasse algum decreto. No caso dele, o próprio Deus deveria colocar a sua marca de aprovação sobre o documento, significando que Jó estava absolvido de todas as acusações feitas contra ele. Ao longo de todo o capítulo, Jó testemunhou sua própria integridade nos termos mais solenes, invocando repetidas maldições sobre si mesmo se os seus amigos pudessem de fato provar que ele era um pecador digno de julgamento ou da disciplina de Deus. Nos últimos 3 versos, ele chamou mais uma testemunha em seu nome, suas próprias terras e propriedades. Isso porque, no pensamento daquela época, a terra era personificada como a principal testemunha dos crimes cometidos nela. E estas foram as últimas palavras de Jó. Não é que não haja mais palavras de Jó neste livro. Acontece que, definitivamente, Jó terminou de argumentar sobre a sua situação. E quando ele acabou de falar, todos ficaram em silêncio, imaginando o que aconteceria em seguida. Podemos dizer que Deus, que se mantinha em silêncio, continuaria assim até que todos os argumentos humanos fossem esgotados. Os 3 amigos de Jó já haviam desistido de argumentar. Jó também havia desistido de argumentar. Mas ainda tinha alguém que tinha muito a dizer. E se você não conhece essa parte da história, talvez você vá se surpreender com o próximo capítulo da história de Jó. E eu vou ficando por aqui, mas espero você amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!